Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, e nessa semana com convidadas mais que especiais, aproveitando aí a semana do Dia Internacional das Mulheres, nós estamos trazendo grandes nomes femininos do mercado para esse bate-papo com vocês, contando um pouco sobre carreira, trajetória e naturalmente sobre a atuação delas no mercado financeiro. E hoje nós vamos falar com a Andressa Bergamo, sócia fundadora da AVG Capital, sobre naturalmente a trajetória dela que trouxe até aqui, mas também sobre o próprio business, sobre como iniciar, da que ela começou propriamente a AVG, como você, telespectador, que quer entrar nesse mercado, pode aproveitar e pensar quais dores você deve pensar também antes de dar um passo como esses, quais são, aprender um pouco com esse arroz queimado do próximo, como dar esses primeiros passos. Andressa, um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigada, Felipe, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho aí da minha história e poder ajudar aí muita gente, né? Eu queria que você começasse justamente contando um pouco da sua trajetória, de como veio aquela história que você estava contando aqui nos bastidores sobre a vontade de empreender, de como veio esse mosquitinho, essa picadinha para sair de uma carreira tradicional e embarcar nessa linha empreendedora ainda dentro do mercado financeiro. Sim, de fato assim, né, eu acho que no meu caso, eu já venho lá de trás, né, então desde criança eu sempre tive muito essa veia, assim, né, de vendedor, desde criança, então eu saía comprando balinhas, comprando negocinhos lá no meu condomínio e vendendo para os meus vizinhos, para você ter ideia. Então, logo cedo já fui para o mercado de trabalho, queria trabalhar, queria ganhar meu próprio dinheiro. Quando eu comecei a fazer minha faculdade de administração, eu busquei alguma coisa no mercado, né? Foi quando eu entrei no Bradesco, um dos maiores bancos comerciais que a gente tem hoje, e me adaptei muito, gostei muito, aprendi bastante lá, mas naquele fundinho sempre com aquela vontade de um dia eu vou sair daqui, vou abrir meu negócio, vou abrir minha lojinha, vou criar o meu time, né, montar o meu negócio em si. E depois de muitos anos de aprendizado, passando por várias fases dentro do banco, que eu acho que foi excepcional, porque eu aprendi muito, eu cresci muito, apanhei bastante, e aí depois de uns 10 anos mais ou menos nessa tocada, resolvi empreender, né? E aí veio uma oportunidade muito grande de abrir um escritório, de tocar um escritório de investimento, na qual eu optei por entrar me plugar a um banco de investimento, que é o BTG Pactual hoje. Fomos um dos primeiros escritórios na época, então em 2018, logo quando o BTG começou com essas conversas de abrir escritórios, a gente estava lá, acreditamos no projeto e até hoje estamos aí na mesma condição, formando time, trazendo gente nova, sempre para aumentar cada vez mais o nosso negócio. E quando você foi fazer esse movimento, você falou que já tinha vontade de empreender, mas muitas vezes quando você faz esse primeiro degrau desse movimento, você pluga eventualmente um escritório já existente. De onde veio a ideia? Fala, não, já vou começar com os 2 pés na porta, vou derrubar mesmo e vou abrir meu próprio escritório do zero. Sim, essa inclusive foi uma questão que ficou muito na minha cabeça, porque obviamente o primeiro passo seria para onde que eu vou, né? Qual escritório que eu vou me adaptar? E, de fato, eu conversei com muita gente naquela época, naquele momento, muitos escritórios que já estavam bem evoluídos, principalmente na época os da XP, que já tinham anos aí de mercado. Só que eu acho que, assim, eu procurava algo diferente, né? Dentro do Bradesco, onde eu trabalhei, eu comecei a me deparar com alguns movimentos internos que não fazia muito sentido para mim e para o meu cliente. Então, e eu entendi muito que na grande maioria dos outros escritórios que eu pudesse me plugar, não mudaria muito esse sentido, né? Então, aquelas metas abusivas,
captação absurdamente alta, ou você tem que colocar um produto X no cliente para você bater, né, os seus targets. Então, assim, isso não condizia muito com a minha vontade. Então, dado isso, eu falei, bom, qual que é a última opção? Para onde que eu vou, que meus clientes vão me acompanhar e que eu vou fazer o melhor para eles? E aí, a única alternativa que eu me vi naquele momento era criar meu próprio negócio, dado que a regra ia ser elaborada por mim. Então, não ia ter viés nenhum, assim como não é até hoje. Então, esse é um grande diferencial do nosso escritório. A gente, de fato, se importa com o cliente, com o atendimento, com a rentabilidade dele, não com as metas que a gente vai bater ou quanto a gente vai ganhar dinheiro no final do mês. Isso é uma consequência. Então, acho que muito por isso, acho que, na verdade, tudo por isso, que se deu a vontade de abrir um negócio que fosse meu e que eu pudesse ditar as regras do jogo. E quando você for começar, porque uma coisa que a gente fala, isso escuto muito dos gestores, né? O gestor de fundo tem 2 trabalhos, gerar alfa e captar. E geralmente a captar vem de gerar alfa, só que para você mostrar que gerar alfa tem que ter track record. Então, muitas vezes, você cai naquele dilema do ovo e da galinha, de que para você captar você precisa ter mostrado resultado, só que para você mostrar resultado você precisa captar para ter o escritório ou a gestora. Como é que foi trazer para dentro os primeiros clientes? Como é que é colocar essa pedra fundamental no business de assessoria? Eu acho que eu tive, assim, posso dizer que eu fui um pouco mais assertiva nesse sentido, porque eu já vinha de uma instituição onde eu atendia uma carteira de clientes. Então, lá eu já tinha um relacionamento. Os clientes já confiavam em mim, no meu trabalho. Então, eu acho que foi mais fácil por esse motivo, né? Quando eu abri o escritório, a primeira coisa que eu fiz foi abordar ou entrar em contato com os clientes que já me conheciam, né? E com o tempo a gente acaba ficando muito próximo dos clientes, assim, é parte da família, né? Eu falo. Então, eles fizeram com que eu conseguisse dar esse pontapé inicial. E, obviamente, o começo não foi fácil, né? Sempre muito difícil. A gente acha que é muito simples, que todo mundo vai com você, mas não é bem assim. Mas o pouco que eu consegui levar me deu uma bela de uma base para começar a estruturar dali para frente. E o bom é que, assim, estando parada também por um grande banco, eu tenho um histórico de investimentos que, né, a gente já consegue enxergar, e eu podia mostrar isso para o meu cliente ao ponto de falar, olha, isso aqui é o cenário passado, eu vou te dar um atendimento assim, assim, assado, diferente, personalizado. Hoje a gente atende um público private, então os assessores dentro do escritório, eles precisam ter poucos CPFs na carteira para poder, de fato, dar um atendimento diferenciado para aquele cliente. Então, e com isso, com o tempo, os clientes vão percebendo isso. A diferença que ele é tratado no banco como um número ou no escritório como o fulano de tal, o Joãozinho que tem a conta tal com a família. Então, acho que isso tudo, além da rentabilidade, acho que vale muito esse relacionamento que a gente tem muito próximo. Você falou que você tem poucos CPFs embaixo. Na média, quantos clientes um assessor de private como de vocês atende? Depende muito, assim, do ticket, né? De quanto aquele cliente ou aquela família tem de volume investido com você. Mas a gente fala que até 50 CPFs é um bom número para você conseguir administrar, receber informações do mercado e conseguir passar para todo mundo, né? Porque não adianta ter 200, 300 clientes na carteira, eu recebo uma movimentação que eu preciso alocar lá aos meus clientes, como é que eu falo com 200 pessoas em 2 dias, né? Então, a gente tenta reduzir esse número de atendimento, de cliente, carteira, para conseguir dar, de fato, um atendimento diferenciado mesmo, personalizado. Isso é super importante, é um número que eu sempre tento conversar e entender com os escritórios, justamente porque, poxa, se você tem 50 CPFs, você consegue razoavelmente falar, ter uma boa conversa, um almoço ou um jantar, cada uma vez por mês. Se você tem 300... essa dinâmica já muda muito, né? É difícil você conseguir manter esse vínculo com uma carteira maior. Lógico, você entra outros atributos, como você bem comentou, os segmentos. Então você pode usar a tecnologia para ter um contato, digamos assim, menos quente, mas ainda conseguir atendê-lo.
mas especialmente para esses segmentos de mais alta renda, essa dinâmica mais próxima é bastante importante, né? E como foi a escolha você comentou justamente que vocês entraram no BTG quando ele estava começando a abrir essa plataforma de assessores, né? Como foi a seleção do parceiro? Quais fatores você levou em consideração para escolher a plataforma A, B ou C? Tá, é porque eu acho que assim, na época não tinha muitas opções, muitas alternativas, né? Vou falar que era XP e BTG, que até hoje são os grandes, os maiores players nesse mercado de assessoria, né? Eu acho que assim, na minha opinião, tá, o que eu levei em consideração foi muito o time que estava envolvido lá dentro do banco. Então, quem eram as pessoas que vão me dar um suporte para eu atender meu cliente? Então, isso eu ponderei bastante, conhecendo o time do BTG. Na minha percepção, são profissionais muito sêniores que me dão total apoio e liberdade para trabalhar da forma que eu acho que é correto. Então, eu acho que foi mais por esse ponto que a gente acordou o seguinte: não vou ter viés, eu vou oferecer o que é bom para o meu cliente. O que ele desejar, o que ele precisar, eu vou oferecer. Não tem o produto A, B, C que eu tenha que montar uma carteira diferente nesse sentido para ele? Não, então tá bom. Então, eu acho que alinhamos muito as expectativas, sabe? Foi um banco que agregou muito, é um banco que sempre trabalhou com large corporate, com clientes mais robustos. Então, eu vi ali uma sinergia que poderia funcionar. Foi um risco? Foi. Um tiro no escuro, não sabia o que poderia dar. Mas dado o histórico que o banco tinha com operações de crédito do passado, com grandes empresas, eu sempre soube que era um banco que atendia muito bem os clientes e eu senti na pele esse atendimento com a gente, né, com os assessores. E aí, naturalmente, isso te ajuda a repassar também esse suporte para o cliente. Agora, tem um outro ponto, a gente comentou sobre o pontapé inicial, como você começa o relacionamento com os clientes e eventualmente com a própria plataforma que você está plugada. E tem o outro ponto que começa a surgir conforme o business cresce, que é a construção de time, né? Como é montar time numa realidade de assessoria, onde vocês não são tão pura e simplesmente uma relação empregador-empregado, como é num banco, e que é frio e objetivo desse jeito. Quando você puxa associados, cada associado está levando um pedaço da sua marca, né? Como é que é a dinâmica de formação de time nesse ambiente? Eu posso te falar que, assim, esse é o tema mais desafiador dentro de um escritório. De todas as outras coisas que a gente tem para fazer durante o dia, correria, falar de investimento, falar de sucessão, falar de qualquer coisa, o time é o tema mais desafiador. Porque, assim, é muito difícil primeiro que quando você contrata, você não contrata um estagiário ou um funcionário, você contrata um sócio, porque ele vai entrar debaixo do seu contrato, ele é seu sócio, né? Então ele vai levar a sua marca para onde ele for. Então, se ele falar uma coisa errada, ele está levando o nome da AVG Capital. Se ele falar uma coisa muito boa, ele também leva. Então, você tem o lado bom e você tem o lado ruim. É muito difícil, porque as pessoas... Primeiro, você tem que ter um profissional altamente qualificado. Você tem que ter um profissional que tenha um pouco da veia, pelo menos um pouco dessa veia empreendedora, que não é simples, principalmente da gente que vem de bancos, né, do mercado financeiro aí como CLT. Dificilmente as pessoas têm essa sensibilidade do que é empreender. E ser íntegro, né? Assim, com tudo que ele faz, com o que ele apresenta para o escritório, para os clientes. Não é uma dinâmica muito fácil, muito simples. As pessoas, elas saem do mundo corporativo, dos bancos, achando que é muito fácil, né? Que você vai ter flexibilidade de horário, que você vai escolher os clientes que você quer atender, os produtos que você quer vender, mas tem outras coisas aí por trás que acabam demandando também. Você tocar um escritório não é nada simples, nada trivial.
né? Então você tem, eu falo por mim, eu saio do banco onde eu só vendia produto, sabia falar de investimento, de repente eu tenho que cuidar do jurídico, do compliance, do financeiro. Então assim, e os sócios, querendo ou não, eles têm que participar, né, desse movimento. Você pode não entender muito, ter uma pessoa responsável, mas faz parte do escopo essa sensibilidade de você saber ajudar o time quanto a isso. Então, é pouco por aí. Tem que dar um suporte, né? E é um pouco do dilema de todo empreendedor brasileiro, que é ser um multitarefas, especialmente no começo, né? Sim. A gente faz de tudo mesmo. Assim, no começo do meu escritório, a gente, olha, eu comprei os móveis, eu decorei, a gente pintou a parede, o meu sócio ligou a fiação toda dos computadores. Então, assim, você não tem muito recurso e você tem que deixar o negócio pronto para começar a rodar. Então, não é simples, não é fácil, demora. Para aquela pessoa que está a fim de sair para empreender, pensar muito bem, montar estratégia de tempo para isso. Hoje em dia eu acho que existe uma facilidade muito maior de você entrar num lugar, num escritório já rodando, já plugado, já num fluxo, né? Mas agora você montar do zero é algo bem desafiador, bastante. Você perde um lado, ganha no outro, então você tem que fazer muito bem essa balança. Cara, quando a gente olha, né, agora que a gente pode dizer que está em velocidade de cruzeiro, claro que o desafio sempre tem, mas vocês naturalmente já alcançaram um tamanho, uma carteira bastante interessante. Olhando para frente, quando você pensa em pilares de crescimento, né? O que é mais... Quais são os principais gargalos hoje para crescimento? Ou seja, captação, buscar esse novo assessor para se plugar a vocês? Onde você encontra hoje essa dor de crescimento mais latente? A maior dor é na contratação, sim. Assim, captar algo que a gente faz com muita tranquilidade, é 100% do nosso trabalho, captação e fazer receita, né? Então, assim, isso tá no nosso dia a dia. Agora, trazer novos assessores é algo muito complicado. Eu não sei, eu acho que o mercado, ele já passou um pouco da época onde os bancos pagavam muito dinheiro, muita luva, né? Aquele momento que estava bem aquecido, ele passou. Então, e muitos assessores ainda acham que esse momento ainda existe e não existe mais. Então, as pessoas querendo sair de uma instituição indo para outra, querendo luvas altíssimas, achando que vale mais do que vale. Então, isso é um pouquinho complicado lidar com esse tipo de coisa. O assessor ainda não entendeu muito bem qual que é o trabalho do assessor dali para frente, né? Porque não é só isso, não é só luva. O que adianta eu ganhar uma luva gigantesca hoje, não conseguir trazer cliente, não fazer receita, não aumentar minha carteira? Então, tem todo um trabalho que você precisa colocar na balança. Vale a pena, não vale? E entender o real custo e o real valor de cada um desses assessores. Quando você comenta, né, sobre esse perfil, justamente, olha, eventualmente achar que vale mais do que realmente vale, como é que é o equilíbrio? Porque geralmente para atendimento de cliente private, geralmente você vai buscar pessoas que já têm experiência em outros setores de atendimento. Vocês buscam então mais perfis com bagagem, com experiência? Olham também para eventualmente jovens estejam começando? Como é o perfil do assessor que vocês acabam trazendo? Na VG, em específico, a gente foca mais nos assessores que já têm uma bagagem, que já sabem lidar com cliente private e já tem uma carteira montada. Ele basicamente desliga uma chavinha e liga outra, né? Então, é um pouco diferente. A gente não tem um time de formação hoje de assessores. O que eu sei que, assim, muitos escritórios têm, acho que funciona muito bem. Não é nosso caso. Nosso caso é exclusivamente, sim, ser um escritório alta renda
private mesmo, e a gente trabalha tanto com a pessoa física quanto a pessoa jurídica, sempre acima lá de um determinado patamar. Então as pessoas, os assessores que vêm trabalhar com a gente, eles já vêm nesse segmento, ele já tem uma carteira, ele já está num banco, numa área de private high, ultra high, então fica até um pouco mais fácil, é mais difícil localizar esse assessor, mas a hora que ele vem é muito mais fácil, sem dúvida, muito mais rápido, muito mais fácil para a gente e para eles. Né? Agora tem muitos escritórios que dão todo um treinamento para assessores mais júniores, que saíram talvez de uma faculdade, querem fazer um primeiro trabalho na área financeira. Acho super bacana, mas você tem que ter uma robustez ali no seu time de treinamento, foco. Não é fácil, isso é muito complicado, você começar a explicar do zero como é que se faz tudo isso, né? Então, a gente optou aí por um caminho um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo, quando virado, um pouco mais rápido. Você comentou dos segmentos, né? Conta um pouco do que são as diferenças do modus operandi entre o que é digamos, uma assessoria padrão, o que é o regular de varejo, para os segmentos private, high e ultra high. A diferença deles? Basicamente assim, vamos lá, ticket de investimento, né, do cliente. Então um cliente que está no Prime, ele tem um atendimento diferente. Por quê? Porque o assessor ou banker, ele precisa de muitos clientes como ele para ter uma equivalência a por exemplo, uma carteira nossa. Eu com 50 clientes, eu atendo um volume de carteira equivalente a um cara do Prime que atende mais de 1000 clientes. Então, assim, acho que começa muito pelo atendimento da pessoa, do banker com os clientes. Então, a gente vê muito nitidamente essa diferença, onde você tem um atendimento personalizado num segmento mais private. O que é o segmento private hoje? Depende muito do banco ou da instituição, mas normalmente quando o cliente tem acima de 1 ou 5 milhões, ele já está num segmento private. Acima de talvez 10, 20, 30, um segmento high, e 50 para cima a gente tem o segmento ultra high. Então, a diferença número 1, acho que no atendimento. Diferença número 2, normalmente a gente tem produtos de investimento que a gente consegue alocar num cliente que tem mais um ticket maior aplicado no banco. Por quê? Porque muitos produtos a gente tem um limite mínimo, né, um aporte mínimo. Então, eu tenho um fundo novo que saiu que eu posso aplicar acima de 100 mil reais, por exemplo. Então, eu só vou ter esse tipo de produto que é mais sofisticado para um cliente que tem um investimento superior, né? O que eu não vou ter no Prime. No Prime eu digo num Select, enfim, né? numa agência bancária. Então, acho que o produto que é distribuído de um segmento para o outro é diferente. E aí, quando você vai subindo cada vez mais, vai para high, ultra high, você tem uma série de atendimentos que você precisa, né? Então, seja um wealth planning, um advogado que vai poder cuidar do seu patrimônio inteiro, fazer uma carteira administrada, um fundo exclusivo, que são coisas que você só vai ter a partir de um determinado valor. A gente tocou num ponto interessantíssimo. Como vocês, dentro da atividade de vocês hoje, como escritório, até onde você consegue fornecer esse tipo de serviço para o cliente? Então, porque essas dores são muito reais, muito latentes, né? E antigamente, você via esse tipo de solução, eu diria que nem o Alpha, mas em multifamily office mesmo, de você conseguir ter um apoio jurídico à tomada de decisão, às vezes planejamento da estrutura patrimonial, de coisas mais complexas a mais simples, de entender o melhor jeito de preparar um testamento para ser melhor tratado no inventário. Como vocês têm esse tipo de relação com o cliente hoje e quais serviços complementares, quais apoios vocês conseguem oferecer nesse tipo de solução? Sim, hoje a AVG em si, a gente tem 2 empresas, né, que é a AVG Capital, onde eu sou agente autônomo de investimento, então eu falo somente de investimento que está vinculado ao BTG Pactual.
E temos uma PJ2, que a gente chama, que é onde a gente consegue fazer outros tipos de auxílio ao cliente, seja uma linha de crédito, seja um câmbio, uma previdência, e entra também uma parte de consolidação de ativos. A gente está caminhando agora, inclusive nesse momento, a gente está num movimento aí de ter uma gestora dentro do escritório e ter também um multifamily office. Hoje a gente trabalha com o multifamily office do BTG, mas em breve a gente vai ter uma assessoria um pouco diferente nesse sentido, onde o meu cliente ele vai ter todo esse atendimento de um planejador financeiro, onde ele vai conseguir administrar todos os bens da família, né, que não só os investimentos financeiros, e aí fazer um testamento, ver se ele precisa montar uma holding patrimonial, se é interessante. Hoje a gente já tem isso, mas a gente está dando um pouco mais de corpo nesse tipo de atendimento para esse cliente, né? Então, talvez seja interessante ele ter um pouco mais de dinheiro dolarizado, por exemplo, diversificar, né, geografias. Então, isso tudo faz parte do planejamento financeiro da família, né? A gente sempre conversa aqui também a gente teve um dos últimos episódios do ano passado, foi com o professor Ricardo Humberto Rocha, e ele comentando muito fortemente sobre como o hábito e como juntar dinheiro, como formar patrimônio, está muito mais vinculado a esses hábitos e disciplinas que propriamente o picking de ativo. Você vai comprar ação A, ação B. É muito mais entender, e esse trabalho é super interessante, entender quais são as necessidades do cliente. Se ele viaja mais, ele precisa ter mais patrimônio dolarizado. Se ele vai ter um filho que vai viajar fora, ele precisa ter mais patrimônio dolarizado. Isso é muito mais uma conversa e entender o plano de vida do cliente do que propriamente simplesmente qual ativo ali você vai apertar o botão de compra ou venda. Não que a gente não vá falar de compra e venda de ativos, também daqui a pouco no segundo bloco a gente volta nesse assunto, mas ter essa visão holística do cliente é fundamental, né? Especialmente para patrimônios mais elevados. Sim, por isso que eu falo que a gente vira parte da família, né, do cliente. Você sabe que muitas vezes a gente tem informações tão privilegiadas que nem a família não sabe, né? Então a gente precisa ter esse tipo de proximidade para conseguir dar, de fato, o que é melhor para ele, né? Então, entender quem faz parte da família, os filhos são casados, né? O cliente, ele é casado, qual que é a comunhão, então, enfim, acho que tudo isso engloba. Ele tem um seguro de vida, na ausência dele, como é que vai ser dividido esse patrimônio? Isso é importantíssimo para a gente conseguir identificar aí as lacunas e ele ter uma vida mais... para ele fazer o que ele gosta e não o que ele precisa, né? Se vou ficar preocupado com, amanhã eu tô, sei lá, vou ter um problema, vou vir a faltar, o que vai ser da minha família? Como é que eu vou deixar eles aqui, né? Então, e a gente sabe que os custos numa ausência, falando de sucessão, são custos muito caros, então... A gente já se antecipa, fazendo todo esse planejamento para um dia que esse cliente faltar, a gente acessar a família já com todo o material, tudo pronto, né? Então, assim, olha, a família está aqui, era isso que vocês tinham, como é que são os próximos passos. Então, é muito entender, assim, qual que é o momento do cliente. E como você bem falou, tem às vezes momentos diferentes do cliente. Tem o cara mais jovem, tem o cara mais velho, né? O mais jovem, ele está naquele momento de acumular, de rentabilizar o patrimônio. Um cliente mais antigo, assim, que ele é mais, né, ele tá um senhor de idade, ele não quer mais saber de rentabilizar, ele quer manter o patrimônio dele e que ele transforme aquilo em renda, enfim, que ele consiga viver lá a vida tranquilamente com o patrimônio dele, né? Então, o nosso cuidado é para o patrimônio não se dissolver da forma errada. Eventualmente, quem está em determinada idade, ele quer dissolver, ele só precisa garantir que... Da forma certa, da né? forma pelo certa, menos. E que pelo menos garanta até o fim da vida dele, né? Isso é super interessante, e isso, se eu estiver errado, você me corrija, mas isso gera um churn na carteira muito menor, né? Você não vai, dificilmente seu cliente fica trocando de assessor do dia para a noite, né? Isso quase nunca acontece, é muito raro acontecer isso no escritório, assim, como eu falo, a gente tem essa proximidade tão grande que dificilmente ele vai ter isso em outro lugar, né? Então já se criou toda uma história
criou-se também um vínculo com ele, com a família, a gente já sabe de tudo que acontece, então, de fato, é muito difícil esse cliente, só se acontecer alguma catástrofe que não deu certo lá, mas até se isso um dia acontecer, a gente consegue tentar administrar dentro do próprio escritório, coloca com outro assessor, mas é muito raro algo desse tipo. Então, isso facilita bastante aí nosso dia a dia de trabalho também para ter essa troca aí de assessoria, saída de clientes. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Andressa Bergamo, sócia fundadora da VG Capital, sobre o mercado de assessoria, sobre o mercado de investimentos, nessa semana especial aqui em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, trazendo grandes personalidades femininas do mercado financeiro para bater esse papo com vocês aqui no Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação da Andressa Bergamo, sócia fundadora da VG Capital, batendo esse papo sobre como estruturar o business de assessoria, como foram esses primeiros passos, como foi o dia a dia da construção e mesmo a formação dos times e naturalmente um pouquinho dessa história incrível dela. E eu queria voltar lá um pouquinho no começo. Você comentou que você teve pedaço desse veio, digamos assim, comercial, mas é administradora de formação, assim como eu. E a administração tem uma série infindável de áreas, né? Eu lembro que a gente tinha quase mais áreas do que matéria, né? Inacreditável o curso que tem tanta área. E de tudo aquilo, né? E de todas as possibilidades dentro da área comercial, o que te chamou a atenção no mercado financeiro? Por que você brilhou o olhinho para ir para essa área? Na verdade, sim, né? Eu sou formada também em publicidade, né? Então, eu comecei lá em humanas, né? Então, gosto muito, adorava, mas quando eu comecei a trabalhar, eu falei, putz, não é bem isso que eu queria. E aí, meu pai, ele vem de uma área financeira também, sempre foi diretor de banco, então eu tenho um pouco desse olhar aí que eu tinha já desde criança. Então, quando eu entrei no banco, eu entrei numa área de corporate, que era trabalhar diretamente com as pessoas jurídicas. Não me adaptei tão bem, gostei, aprendi bastante, fiquei 2 anos lá, mas quando eu escutei uma palestra do private, do time de private do banco, aí eu brilhei o olho. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, foi em um dia exatamente, eu lembro muito bem, lembro até onde eu estava sentada, eu escutando a superintendente do private falar, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Acabou essa reunião, eu fui correndo atrás dela e falei, olha, eu quero entrar nessa área, eu preciso de uma vaga aí. Aí eu fiquei esperando por alguns meses ainda, logo que abriu uma vaga, o pessoal me chamou, falou, olha, você estava querendo, quer concorrer à vaga? Eu falei, quero muito. E aí concorri a essa vaga e consegui, e entrei no private, e aí eu amei, falei, putz, era tudo realmente que eu queria. A área comercial em si é mais a minha cara, porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de atender, de servir, então assim, pra mim era tudo era o que eu queria fazer mesmo. E aí me dei muito bem, graças a Deus. Foi onde eu aprendi, foi onde eu tomei muita pancada aí para também seguir em frente. Só que aí, em determinado momento, eu entendi que também eu poderia ter um outro negócio, que aí seria empreender de fato. E o que, né? Então eu não sabia ainda o que fazer. Eu sabia que eu queria empreender, montar alguma coisa, mas eu não sabia o que. E aí veio uma proposta de montar um escritório do BTG, e assim, eu me apaixonei também à primeira vista. O primeiro dia, também lembro exatamente, quando eu sentei naquela mesa e conversei com hoje os sócios do banco, falei, caramba, assim, eu adorei o nível da conversa, e eu falei, acho que aqui é um lugar que eu consigo trazer os meus clientes. Então, e aí tô lá até hoje, é onde eu pretendo continuar e cada vez mais crescer aí em outros segmentos dentro dessa própria estrutura mesmo. Você me lembrou um tema que eu mesmo há muito tempo não revisitava pessoalmente, que foi como eu comecei a olhar para o mercado financeiro. Eu brinco que, embora
tenha passado boa parte da minha carreira numa empresa de tecnologia aplicada a finanças. Quando eu estava na graduação, de todas aquelas séries de áreas, tinha 2 que eu riscava. Você falou, eu posso trabalhar com qualquer coisa. Posso trabalhar com marketing, posso trabalhar com gestão de pessoas, posso trabalhar com vendas, posso trabalhar com qualquer coisa. Eu só não trabalho com mercado financeiro e tecnologia, TI. Essas 2 coisas eu não... E por que eu fui cair nessa área? Pelas pessoas. Você comentou de sentar na mesa e ver a qualidade da conversa, a qualidade das pessoas. Isso foi uma coisa que me puxou para o mercado também. De ter bons interlocutores. Acho que isso faz toda a diferença. Que você se espelha, né, também. Você sabe que essa conversa que eu falei agora do private, eu me espelhei muito naquela pessoa que era, na época, superintendente, e eu falei, gente, eu quero ser como ela, né? Então, assim, isso me fez querer cada vez mais ir para esse mercado. E aí, quando eu falei com o pessoal do banco, falei, é com gente nesse nível que eu quero estar, né? Porque eu sou muito dessa percepção, eu quero estar sempre com pessoas que sejam melhores do que eu, né? Eu prefiro ser a mais burrinha do que ser a mais inteligente ou a melhor da turma. Eu acho que sempre para você ter algo a agregar e algo que você possa aprender mais, cada vez mais. Você sempre tem algo para aprender, né? Então, se você está com pessoas melhores que você, com certeza você vai ter novos conhecimentos, novas culturas e novos desafios aí pela frente. E pegando um pouco o gancho do tema da semana, a gente tem uma concentração, tanto com profissionais quanto investidores, tem um peso, especialmente quando a gente olha a renda variável, tem um peso maior para homens proporção entre homens e mulheres acaba pesando um pouco. Conversa-se muito sobre cultura. Você sentiu restrições no desenvolvimento da sua carreira por essa questão, digamos, de gênero? Você sentiu essa dificuldade, viu essa dificuldade? E para outras mulheres que estão querendo entrar no mercado também, em que elas devem se agarrar e se espelhar? Eu senti muita dificuldade, principalmente no começo, que eu era mais nova, então eu sempre tive cara de mais nova mesmo. Ser mais nova é ser mulher, né? Então, quando eu entrei no private, eu lembro que eu comecei a cobrir uma carteira de um senhor que estava se aposentando. Então, imagina o senhor que está com 65 anos me apresentando como a nova gerente da conta, né? Então, qual a credibilidade que aquelas pessoas tinham? Eu sofri muito por isso. Então, foi uma época que eu tinha que me provar demais para as pessoas entenderem, os clientes mesmo entenderem que eu sabia que eu ia conseguir conduzir, né, aquilo, porque acho que de primeiro instante eles tinham essa dúvida, né? Então eu passei por momentos aí que foram bem desafiadores nesse sentido. No começo também eu observava muito a quantidade de homens nos eventos do banco e pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. Eu era, sei lá, não tinha 1% talvez do número de mulheres. Hoje eu já vejo um pouco diferente. Eu acho que esse número aumentou bastante, graças a Deus, e eu acho que a gente tem muito potencial nesse mercado. A gente é multitarefas, a gente faz 50 coisas ao mesmo tempo, não desmerecendo os homens, mas a gente tem uma facilidade, às vezes, mais de conversar, de entender, de suportar, né? Então, acho que muitas vezes os homens eles são um pouco mais explosivos, não suportam algumas coisas, a gente releva muito. Então, e a gente faz de tudo um pouco, a gente atende, a gente resolve problema, a gente ajuda, enfim. Eu acho que a gente tem muito espaço ainda para conquistar no mercado financeiro, sabe? Mas já vendo esse aumento nos últimos anos, já me dá uma tranquilidade. Isso é muito bacana você compartilhar essa percepção, essa evolução. Isso é super valioso. Agora, sobre as limitações do homem, você pode falar mesmo. O videomaker aqui, o Rafael, contando os bastidores do programa, a gente não consegue simultaneamente dar bom dia e microfonar. A gente se bate aqui no programa. Então, imagina, essa questão de ser multitarefas é fantástica. É um sonho você conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. E contando um pouco sobre, de novo, essas nuances, essas particularidades do mercado de private, você comentou bem no primeiro bloco, conforme a gente vai evoluindo com as carteiras, você tem eventualmente preocupação maior em
em preservação e pensar o uso do patrimônio e assim por diante. No entanto, a gente foi vendo, até pelo aumento da sofisticação no mercado nos últimos anos, a busca por produtos de maior risco e um pouquinho ainda bem incipiente mudança de perfil do comportamento do investidor. A gente teve um crescimento de share em fundos multimercados, fundos de ações. Essa mudança transparece também no private. O cliente do private ele tem olhado mais produtos de risco. E no contraponto, né? Nessa onda que a gente teve agora com o aumento de taxa de juros e muita ida de capital para ativos de renda fixa, sempre tenho perguntado para quem está mais perto do cliente se essa onda chega também na demanda do cliente. Fala, olha, não, eu quero, se a taxa de juros está alta, tá bom ficar aqui no negócio mais seguro. Como está essa dinâmica de alocação, esse asset allocation para os clientes de private e high, ultra high? O que a gente começou a ver, eu acho que é um conhecimento maior das pessoas, independente do segmento, sobre o mercado financeiro. Antigamente, ninguém sabia o que era um CDI, né? Então as pessoas não tinham muito esse estudo. Ainda não tem, né? Nas escolas, a gente sente muita falta do estudo do mercado financeiro mesmo, né? Só que eu acho que as pessoas vêm buscando por isso, né? Com a internet, né? Se a gente vê muitos influenciadores aí falando sobre mercado, falando sobre investimentos, então eu senti que de um tempo para cá, as pessoas, eles vêm entendendo um pouco melhor, então eles querem discutir mais, e quando eles entendem mais, eles começam a ter um pouco mais de apetite para risco, né? Obviamente que com taxa de juros alta no Brasil, a gente tem um movimento completamente para renda fixa. Até porque, para que eu vou correr risco se eu tenho 1%, 1,5% líquido ao mês, né? Então, esse movimento de renda fixa é muito mais vantajoso com a taxa de juros alta. Mas a gente também viu, há 4 anos atrás, uma taxa de juros a 2%, onde você precisa tomar risco para ganhar alguma coisa, senão você vai ganhar 2% ao ano. Então, isso eu acho que assim, é indiferente quanto aos segmentos. Você tem gente de varejo e você tem gente do private e do ultra high que tem as mesmas percepções. Mas muitas vezes o cliente ultra high, se ele já está com um patrimônio relevante que tá bom para ele não vai querer tomar muito risco. Então, ele vai querer preservar aquele dinheiro. Na maioria das vezes, esse cliente ele direciona esse dinheiro para uma renda fixa, para ativos mais conservadores, com menos riscos, ou uma parte muito pequena para investimento de alto risco. Então, a gente enxerga um pouco mais de volatilidade nas carteiras dos clientes intermediários lá, que ele está entre um varejo e um private, vamos dizer assim. Que está formando o patrimônio. Está formando porque ele precisa alavancar aquele dinheiro, né? Então, ele não está satisfeito com aquilo para render 100% do CDI. Ele quer muito mais que aquilo. E como você faz render mais que 100% do CDI? Você tem que ir para investimentos de um pouco mais de risco, seja multimercado, seja bolsa, seja ativos internacionais, estruturados. Então, eu acho que é um pouco disso. Assim, a parcela, ela existe para todos os segmentos. Só que, às vezes, um pouco mais, um pouco menos. Você comentou, né, de mudar isso de acordo com o segmento. E é curioso, porque geralmente algumas classes de investimento são mais arriscadas, elas também são vinculadas a apenas segmentos maiores, onde geralmente tá ok viver com 100% de CDI, né? Então, você tem 100, 200 milhões, você tem 1% ao mês líquido, puxa vida, provavelmente seu custo tá razoavelmente coberto. Mas exatamente para esses segmentos, a gente tem algumas ofertas diferenciadas. Por exemplo, até ano passado, investir em FDICs era exclusividade de investidores profissionais qualificados. Um segmento que a gente ameaça formar no Brasil, mas tem uma dificuldade, patina um pouco, justamente de investimento em empresas de capital fechado.
Venture Capital, Private Equity, que no Brasil utilizam FIPs como veículos. O mercado está propenso a deixar um pouquinho de sua carteira nesse tipo de ativo ou a gente vai ver esse voo de galinha ad eterno? Olha, esses são ativos mais sofisticados, né? Então, para o cliente acessar esse tipo de investimento, ele precisa ter um pouco mais de volume na carteira, né? Então, assim, é o que você falou, a gente não consegue enxergar um cliente de varejo acessando um FIP, por exemplo. Dificilmente primeiro que ele não vai ter acesso e segundo que ele não tem, talvez, nem conhecimento sobre o produto. É algo um pouco mais sofisticado mesmo. Então, acho que ainda é algo mais restrito, porque não é tão conhecido, não são produtos de prateleira. Então, assim, para a gente ver clientes adaptando a esse tipo de produto, ele tem que já ter um perfil mais sofisticado, né? Então, além do volume, ele tem que ter um perfil sofisticado, ele tem que entender um pouco mais. Não são produtos tão triviais, então você tem todo um estudo por trás, porque também não adianta a gente vai lá vender algo desse tipo para o cliente se ele não tem esse conhecimento, se ele não entende o que ele está aplicando. Porque amanhã, você sabe, a gente tem volatilidade no mercado, se ele vê esse produto não indo como estava sendo esperado, quem que ele vai criticar, né? Quem ofereceu. Então a gente toma muito cuidado também para oferecer esse tipo de produto mais sofisticado para os nossos clientes. Sobre incerteza de mercado, tem um outro ponto interessantíssimo, você comentou no fim do primeiro bloco, sobre algumas estratégias que o investidor de mais alta renda acaba acessando e buscando como solução para o seu patrimônio. Então, carteiras administradas, fundos exclusivos. E a gente teve uma mudança recente na regulação de fundos exclusivos, em que se questionou a validade, a importância de você usar esse tipo de instrumento. Vocês ainda têm conversado sobre fundos exclusivos com os clientes têm demandado esse tipo de produto, e o que sobra ainda de vantagem diante do cenário atual? Os fundos exclusivos são produtos que são mais restritos também, porque são produtos caros, né? Para você montar uma estrutura não é nada barato, então você precisa, pelo menos aí a gente fala em torno de 20 milhões para começar a pensar numa estrutura de fundo. Hoje, como você bem mencionou, tiveram algumas mudanças que fizeram com que o fundo perdesse um pouco daquele glamour que tinha pelos seus benefícios. Então, a gente sempre tem uma área exclusiva, que é a área de Wealth Planning, que vai tentar identificar as necessidades desse cliente. Porque na maioria das vezes ele não precisa talvez de um fundo exclusivo, mas ele pode montar uma holding, por exemplo, onde ele põe os investimentos lá dentro, pensando em sucessão. Ou a gente tem se vai ser na pessoa física, você tem uma série de produtos isentos de impostos que também fazem jus aí a uma carteira de alta performance e de uma mais conservadora, sem esse imposto. Então, assim, existe o produto, está lá disponível, a gente tem, mas isso depende muito de cada perfil de cliente ou da família, para entender se faz realmente sentido, qual que é o objetivo, né, de cada um. Se ele quer ficar tendo essa movimentação, você tem um benefício lá dentro que você pode movimentar os ativos. Então, assim, é o ideal ou não? Eu quero ter uma carteira que eu vou deixar lá, o negócio vai continuar rodando. Então, assim, depende muito. O fundo exclusivo está lá, ele existe, mas é algo que a gente não está olhando mais com aquele olhar de antes. Então, a gente tenta abordar outros temas, mas é óbvio que se for um cliente de altíssimo padrão, onde tem um investimento bem superior, eu acho que faz sentido colocar uma parte num exclusivo, sim, para ter lá seus benefícios atuais. E um bom pedaço disso você resolve já com a carteira administrada também, né? Que é ter essa gestão mais personalizada e com uma proximidade dos ativos. Que também tem aquele ponto sempre, né? O fundo, ainda que venha a ter come cotas, você só paga o imposto no saque da cota do fundo, né? Puxa, isso quando você opera ações faz uma diferença. Isso aí acaba pesando muito ainda para criar exclusivos, mesmo sem a atual vantagem tributária, que de ações não tem come cotas mesmo, ainda bem. Eu tenho até medo de falar essas coisas, daqui a pouco o pessoal inventa de cobrar come cota. Né? Como é que tem alguma coisa que não está sendo tributada? Aí eu vou tributar também, não, mas não faz sentido ter come cota do governo,
Se alguém do governo estiver assistindo, por favor, não faz sentido tributar fundos de ações, colocar como cotas, porque o fundo oscila muito. Não façam isso. Andressa, eu queria começar a agradecer aqui sua participação, né? Foi super bacana esse bate-papo, essa troca, super valioso. Ter essa, até pela história, aí de novo reforçando, de começar o escritório do zero, né? E incentivar esse passo a passo, colocar cada tijolo, né? Empreender no Brasil não é fácil. Empreender no mercado financeiro ainda nem se fala, né? Que a confiança é tão importante, histórico é importante. Então, a gente até comentava aqui nos bastidores do programa sobre a nossa vontade de trazer a VG e você pessoalmente para bater esse papo conosco, e foi ainda superior às expectativas. Então, muito obrigado mesmo pela participação. E eu queria guardar esses minutos finais para você deixar sua mensagem, comentar um pouco outras pessoas que estão no momento que você esteve lá atrás, pensando em começar, pensando em olhar para o mercado financeiro. Deixe sua mensagem de apoio e incentivo, falando para desistir, porque o mercado financeiro é complicado, né? Quem não gosta de café, então, né, que tem que permanecer acordado, mas deixar sua mensagem de incentivo a quem está assistindo a gente, naturalmente, deixar seus contatos, quem quiser procurar a VG para fazer parte, buscar eventualmente a assessoria com vocês, ou lá na frente, em breve, o Wealth Management e eventualmente a gestão de fundos com vocês também. Fique à vontade de deixar seus contatos, seus canais para acesso. Você falou de deixar uma mensagem, assim, eu acho que o mercado financeiro ele é apaixonante. Eu falo por mim, mas assim, se você tem algo em comum com o mercado financeiro, assim, mergulha, vai de cabeça, porque é apaixonante, é gostoso, mas você tem que se dedicar. É aprendizado todos os dias, né? É estudar todos os dias, é estar próximo de pessoas, é algo que eu tenho certeza que ainda tem muito por vir. O mercado financeiro é gigante, tem uma série de áreas, então assim, se você está interessado, né, em abrir seu escritório, entrar dentro de uma estrutura, a gente também está super à disposição para conversar. Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar com outros assessores, com donos de escritórios, né, para até entender o que está acontecendo no mercado. Então, também fico super à disposição. Obrigado pela entrevista, obrigado. Eu sou super fã de vocês aqui, assisto todas as entrevistas, então é um prazer enorme, de verdade, estar aqui. Vou deixar, então, meu contato para quem quiser me procurar. Eu acho que mais fácil, talvez, pelo Instagram, que é andressabergamo.avg. E, bom, o site é avgcapital.com.br, também tem todos os nossos dados lá. Quem quiser entrar em contato, estou super à disposição. Obrigada mais uma vez. Maravilha, Andressa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado à AVG Capital por ceder aqui a participação da Andressa. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BBC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro, e essa semana, especialmente, as mentes femininas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Bate-papo leve, mas sempre com foco em tornar a sua carteira de investimentos melhor a cada dia, com provocações, com dúvidas, com as perguntas tradicionais, perguntas difíceis, mas sempre, de novo, com foco em te tornar a cada dia um pouquinho melhor. E a Com Dinheiro, se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre a plataforma, como ela pode ajudar o seu negócio ou os seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br e mande também sua mensagem, seu feedback, sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui conosco, em contato @comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com o Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.